Leituras bobas e clichês para vocês se apaixonarem. Hello, pessoal, meu nome é Liliana de Tempo Literário e hoje eu vim trazer indicações de livros que são aqueles livrinhos de leituras que vocês vão ficar bobinha, vão se apaixonar, vão se encantar. É aquele tipo de livro que vocês não precisam pensar muito, sabe? Tipo, eu vi muita gente vendo por aí, né, nas redes sociais, né, principalmente no Twitter, gente falando mal de pessoas que lêem livros bobinhos, livros que são muitos clichês, que é como se fosse não leitura, que consideram isso como se não fosse leitura. Gente, vamos um ponto aqui. Não importa o tipo de livro, não importa se você lê clássico, se você lê fantasia, se você lê romance, se vocês lê thriller, não importa, gente. Às vezes, a gente só quer ler aquele livrinho farofinha. Às vezes, a gente só quer um livro bobinho, pra gente não ter que estar pensando muito, aquele livrinho bobinho que vai fazer você rir, que vai fazer você se divertir e vai te deixar com um coraçãozinho cheio de aconchegozinho, cheio fofo de se apaixonar pela leitura, hein? Pelos livros, sabe? E às vezes a gente tem uma vida tão corrida, sendo ela trabalho, faculdade, e às vezes a gente não tem tempo para nada, então às vezes a gente não quer muito pensar. Então o que a gente quer? Livros bobinhos que vai fazer a gente rir, que vai deixar a gente de coração quentinho. Então, separei algumas diquinhas desses tipos de leituras, que são leituras bobinhas, são leituras que vão deixar seu coração quentinho, que vão deixar vocês super aconchegantes, para vocês lerem, porque esses são livros maravilhosos e fofos, e sim, esses são sim leitura, porque eu considero qualquer tipo de livro leitura, gente, não importa, até você lendo um negócio de um shampoo, é leitura. Então, bora para minhas indicações. E com o primeiro livro que eu venho indicar aqui para vocês, que é Melhor do que nos Filmes. Sim, gente, eu vou indicar esse livrinho, porque é uma história maravilhosíssima, é uma leitura aconchegante, ela é super envolvente e é óbvio, ela é cheia de humor, você vai rir com as interações entre os dois personagens, onde nós basicamente vamos conhecer ali o Wes Bennet e a Liz, porque a Liz, ela simplesmente quer tentar conquistar um coração de um outro garoto, mas ela acaba pedindo ajuda ao Wes para conseguir ali, né, fingir que eles estão ali namorando só para chamar a atenção desse outro personagem, mas claro que a interação entre eles dois é maravilhosa, é magnífica, porque eles dois têm ali uma rixa por conta de uma vaga de um carro, e assim, eu amo muito esse livro por conta disso, porque é uma leitura muito aconchegante, leve, divertida, cheia de humor, e óbvio, nós temos aquele clichê de romance que a gente super ama, aquele fake date, e a obra tem muitas referências a filmes de romance, de comédia romântica dos anos 2000. Então, é muito maravilhoso isso. Tem o segundo volume, eu ainda não li, porque eu tenho muito medo do que a autora vem com meus personagens maravilhosos. Então, assim, eu tenho muito medo de ler o segundo. Mas eu tenho amigas que já leram o segundo e falaram que amaram bastante e que era para eu confiar. Mas é isso, deixa aqui a minha indicação de ir para o Melhor do que no Filme, porque é uma leitura bobinha, é uma leitura divertida e que vai deixar você sorrindo no final do dia. E já com a minha outra indicação, que é A Razão do Amor. É óbvio que eu tinha que colocar alguma indicação da Ali Hazelwood, porque os livros da autora é aqueles livros que vão te aconchegar, vão te deixar o coração quentinho, é aquele romance bobinho que todo mundo adora, e aquele romance que ela é, como se diz, ela basicamente usa a mesma fórmula que aquela fórmula de receita de bolo, sabe, nos romances clichê que todo mundo adora, mesmo que são leituras bastante rasas, é uma leitura que todo mundo ama, que todo mundo se apaixona, e eu amo os livros da autora, apesar de eu ter lido acho que uns 3 livros, ou 4, não vale a mínima ideia, mas qualquer livro que a autora for escrever, eu vou querer ler, porque eu amo a escrita dela, porque é muito envolvente. Na Razão do Amor, a gente vai acabar conhecendo 2 protagonistas, que é a Bee e o Liv. Ambos eles vão participar ali de um projeto da NASA, que é para criar um capacete ali para os astronautas. Apesar que nós temos aqui alguns termos, né, científicos, temos sim aquele romance super clichêzinho, aquele romance entre eles dois simplesmente é ali
se apaixona por ela primeiro e ela acredita que ele sempre odiou ela desde lá da faculdade. Então, a gente vai acompanhando esses dois, o desenvolvimento deles dois, de como eles, né, vão se conhecendo, vão ali, né, tendo entendimento entre eles. E o bom desse livro é que foge um pouquinho do padrão, onde aqui nós temos eles dois que são veganos, eles são literalmente veganos, ou ele é vegetariano, alguma coisa assim. E, é claro, nós temos a Bi, que ela basicamente a choquei da ciência, porque ela tem um Twitter onde ela publica muitas coisas sobre o mundo do universo da ciência, principalmente em relação às mulheres na ciência. E é claro que ninguém sabe a identidade dessa pessoa, então tudo que ela publica acaba que viralizando. Então, assim, é maravilhoso esse livro, vocês vão acompanhando essa história dos dois e por trás, né, dos Twitter, que é maravilhoso. E é uma leitura divertida, aconchegante, envolvente, e é óbvio, como todos os livros da Ali Hazelwood, tem cenas, sim, hots. Então, gente, lembrando, livro mais 18, mas acho que ele é considerado um livro mais 16, mas enfim. Mas eu deixo aqui a minha indicação para vocês, porque esse livro vai tirar um risinho de você, que vai deixar você feliz, que vai deixar você apaixonada pela história, vai se envolver com o romance, né, desses protagonistas. E é claro, né, qualquer livro da Alice Hazelwood é um livrinho que vai fazer você se apaixonar e ficar super encantada. E já com a minha próxima indicação, que é Um Café e um Feitiço para a Viagem, é uma leitura que eu acabei finalizando recentemente, e é uma leitura muito envolvente, que aqui nós vamos acompanhar dois protagonistas, que é a Dina e o Scott. A Dina é literalmente uma bruxa, ela trabalha em uma cafeteria, e ela tem ali, joga um pouquinho de feitiço aqui, um pouquinho de feitiço ali, e qualquer pessoa que entra naquela cafeteria dela, acaba que saindo tendo alguma sorte na vida, sendo ela no amor, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim. E o Scott, ele passou por uma situação ali num relacionamento antigo dele, e ele agora está voltando a Londres, ele está trabalhando em um museu, e ali ele acaba que entrando nessa cafeteria da Dina, porém eles não trocam nenhum nome, mas ali, na primeira vista, eles acabam tendo algum tipo de climinha entre eles. Só que, claro, como eles não trocam nomes, eles não sabem quem é quem. Porém, uma coisa acontece é que eles dois têm ali algo em comum, porque eles têm amigos que vão se casar, eles vão passar um final de semana em uma casa, porque vai acontecer um casamento, porém eles dois são madrinhos e padrinhos, ou seja, a Dina é madrinha da noiva e ele é o padrinho do noivo, então eles acabam se envolvendo nesse final de semana, vão se conhecendo, e é uma historinha, gente, muito curtinha, leve, divertida. E ele é um livrinho bem bobo, sabe? Ele é bobinho, ele não é muito de você pensar. Tem acontecimentos aqui que precisam sim ser resolvidos, mas é óbvio, muito envolvente. Eu gostei bastante dos personagens. E é claro que é uma leitura muito rápida e divertida, e é um livrinho assim bem aconchegante para vocês se divertirem e não pensarem muito. Lembrando, esse livro ele é mais 18, tá? Porque ele tem cenas hot aqui, bem cenas hot. Então, deixo aqui a minha indicação para vocês. E já a minha próxima indicação, e eu já indiquei esse livro aqui no canal, mas vou continuar indicando, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Aqui, basicamente, vamos conhecer dois protagonistas que são totalmente diferentes um do outro, porque ele é o filho da presidenta dos Estados Unidos e o outro é o príncipe da Inglaterra. Eles dois não se bicam, eles não se gostam, por conta de um acidente que acontece no casamento do irmão do príncipe da Inglaterra. Acabam que saindo em todos os jornais e eles dois são obrigados a fingir que são amigos em frente às câmeras, que simplesmente eles não são inimigos nem nada, que só estão fingindo que são amigos. Porém, por trás das câmeras eles acabam que se envolvendo, se conhecendo e é óbvio, né, gente? Se apaixonando. Eu sou obcecada por esse livro, amo os protagonistas desse livro. É uma leitura bastante envolvente, onde nós temos dois protagonistas incríveis, maravilhosos, onde eles trazem aqui alguns debates sobre coisas políticas, e é óbvio a questão da política ali do LGBTQIA+, e é um livro muito fofo, eu amo esse livro. E nós temos aqui, você ri bastante com o envolvimento dele, tem muito humor nesse livro, eu dei altas gargalhadas, e é um livro assim, apesar de ter algumas coisas políticas no livro,
Ele é bobinho porque você se envolve bastante, porque é um romance bem fofinho, clichê, maravilhoso e que vai deixar você feliz e é óbvio com o coração quentinho no final da leitura. E já a minha próxima indicação, que é Morando com o Vampiro. Esse é um livro muito envolvente, muito maravilhoso. Eu muito indico essa leitura porque é uma leitura bastante leve, divertida, cheio de humor, onde aqui nós vamos acompanhar o Frederick. Ele acabou que acordando depois de uma maldição aí que ele acabou tendo por conta do seu amigo e acabou que acordando em um universo totalmente diferente, numa época totalmente diferente, que é basicamente a época do século XXI, e para ele conseguir se disfarçar dessa época, ele vai precisar de ajuda de uma outra pessoa. E para isso ele coloca seu apartamento no jornal ali para ser alugado, e por trás disso nós vemos a Cassie, né? Claro que ela acaba vendo esse anúncio e pedindo ali para ver o apartamento e para fazer um contrato ali para poder alugar esse apartamento, porque ela está passando por uma situação onde ela não sabe muito o que fazer da vida dela. Ela é uma artista, ela pinta, né, quadro, e ela trabalha, se eu não me engano, em uma biblioteca, se eu não me engano. Então para isso ela precisa muito saber o que está fazendo da vida dela. Então para isso ela precisa muito sair da casa do casal de amigos que ela tem e para isso poder tentar conseguir ter uma vida aí pela frente. E é claro que ela acaba, né, alugando esse apartamento. Frederick e a Cassie acabam, né, se envolvendo, ela acaba descobrindo o segredo dele, então ela vai fazer de tudo de ajudar ele a conseguir, né, sobreviver, se disfarçar nesse novo século na qual ele está vivendo. E é claro, nós temos aquele romance fofo, aquele romance clichê, aquele romance bobinho que vai te encantar, que vai fazer se apaixonar por essa leitura. Eu estou muito ansiosa para ler o segundo livro, que se eu não me engano é Namorando com o Vampiro, se eu não me engano, que é com um amigo dele, que é literalmente quem enfeitiçou ele. Então, assim, estou muito curiosa e quero muito ler esse segundo livro. E eu deixo aqui a minha indicação, porque é um livro que você vai se envolver, vai se apaixonar, vai se encantar e, é claro, vai sair com um sorrisinho no rosto no final da leitura. E a minha próxima indicação, que é Tudo para Dar Certo. Aqui, basicamente, nós vamos conhecer dois protagonistas, que é a Johnny e a Amber. Eles dois acabou que se envolvendo em uma situação bastante estranha, não que estranha, mas que realmente fizeram os dois brigarem ali. Realmente eles não se brigaram ali da primeira vista, porque ele tomou uma bebida que ela tinha feito e ela simplesmente não gostou e eles dois acabou que brigando. E eles literalmente se odeiam por conta disso. Anos depois, eles dois acabam que se reencontrando. A Amber, ela fazia parte de uma fraternidade da universidade dela, só que houve uma situação ali na fraternidade dela que acabou que fazendo com que ela e suas amigas se mudassem e acabou que alugando uma casa justo ao lado da casa de Johnny, onde ficam outros garotos também que vivem em conjunto ali, que faz parte do time de jogador de hóquei, e eles dois acabam que se reencontrando ali e se envolvendo. Porém, tem uma situação que aqui acontece, que o Johnny ele tenta ajudar o seu amigo para conseguir que ele fique com a Amber. E como ele odeia a Amber, ele só vai fazer isso por conta do seu amigo, na qual ele precisa muito de ajudar e que não vai magoá-lo ele de alguma maneira. Só que com essa situação aí, acabam que se aproximando, a Amber e Johnny, eles acabam que se aproximando, e é óbvio que vai se envolvendo, tendo ali maneiras romanticamente, óbvio, é claro, se envolvendo dessa maneira. E é claro, é um livro muito clichê, fofo, tem ali momentos engraçados, gente, esse livro. Eu ri muito com os meninos, né, que moram junto com o Johnny na casa dele, gente, eles são maravilhosos, perfeitos. E eu tô doida para ler o segundo livro, porque faz parte de uma série. E assim, o livro, apesar de ele ser bobinho, clichê, tem aquele momento romântico, tem momentos de altas gargalhadas, o livro ele tem uma carga dramática, né? Tanto da história de Amber, tanto da história de Johnny, porque os dois têm um passado ali um pouco traumático, então a gente vai conhecendo um pouco sobre isso, mas é uma história que você vai se envolver, vai se encantar, e é óbvio ficar com um sorrisinho bobo na cara por conta desse livro quando você finalizar. E assim, deixo aqui a minha indicação para vocês. E já com a minha última indicação de livros fofos, maravilhosos e bobinhos, que você vai ficar com um sorrisinho no rosto, e é algo que eu não poderia deixar de indicar aqui para vocês, que é O Assistente do Vilão. Eu já falei muito dele aqui, eu
resumi ele no vlog, né, do terceiro livro, já falei muito da história dele, mas assim, eu não vou deixar de indicar esse livro aqui para vocês, porque esse livro, ele é muito maravilhoso, é uma fantasia maravilhosa, e assim, você se envolve com os personagens, e é óbvio, gente, você ri com esse livro, porque o tanto que eu ri com esse livro, nossa, não fica no gibi, porque é uma história maravilhosa. Você dá altas gargalhadas com os protagonistas, principalmente com a Ivy, porque a Ivy, gente, ela é maravilhosa. E é um livro que você não precisa pensar muito, porque você vai se envolvendo com ele. E a única coisa que você vai se preocupar é tentar adivinhar quem é o traidor da mansão do massacre aqui nesse livro, que por sinal nunca passou pela minha cabeça, mas é uma indicação maravilhosa ali, se vocês procuram, né? Livros bobinhos, clichê, maravilhoso, e que vão te dar altas gargalhadas. Assistente do Vilão, ele tem tudo isso e muito mais. Então, fica aqui a minha indicação. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. São livrinhos e leituras bobinhas, maravilhosas e super clichê e que vão fazer você se apaixonarem. E é óbvio que não vai fazer muito vocês pensarem assim muito ou fazer ideias mil e uma mirabolantes. Mas são leituras muito divertidas e muito envolventes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já leu algum desse livro, que eu quero muito saber. E é óbvio, não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.